Depois de um ano sem vir nessa merda, tu não fala nada. Galera, desculpe por não ter gravado vídeo. É que eu viajei. Ele viajou, Tá ele bom. morreu. Eu tive que comprar pão. Eu viajei pra puta que pariu. Aí quando eu voltei pra casa, minha mãe me matou. Aí ela tá explodindo. Ei, manda like, viu? Senão eu vou te matar. Se inscreve no canal. E deixa o seu gostei. Compartilha o vídeo. No Facebook e no Passando mal. Twitter. E mano, tem aqueles amigos lá que estavam na escola. E se lembra de curtir meu fã clube no Orkut, É viu? verdade. Se vocês não gostam de Facebook, se inscrevam no meu canal. Antes de começar outro vídeo, se inscreva no meu